Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Então, esse aqui é um pequeno resumo da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje está na página 24 da apostila. Nós vamos falar sobre os fenômenos naturais e os impactos ambientais. Como nós já vimos, a movimentação das placas tectônicas possibilitou em milhões de anos a fragmentação da Pangeia, que resultou na formação dos continentes como os conhecemos na atualidade. Além de separar os habitats de diversas espécies, a movimentação das placas tectônicas foi e é a responsável por desencadear fenômenos como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas que são capazes de causar grandes impactos nos ambientes. Esses eventos normalmente ocorrem em regiões que coincidem com as áreas de limite entre as placas tectônicas, no local onde acontece um limite entre uma placa e outra, que a gente já estudou no capítulo anterior, que existe limite. No local onde há esses limites de placas tectônicas é que vai acontecer esses terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. E esse mapa que fala dos limites das placas está na página 24 da apostila e também no conteúdo anterior que a gente já estudou. Os impactos ambientais, eles compreendem todas as ações no meio ambiente que acarretam consequências para os seres vivos. Pode ser causadas por fenômenos naturais, ou também, como os terremotos, tsunamis, vendavais, ou também por atividades antrópicas, como atividades humanas, né? Como desmatamento, queimadas, a mineração, entre outros. Falando um pouquinho aqui sobre as erupções vulcânicas e terremotos, tsunamis, né? Eles podem causar, e isso tem se registrado ao longo da história da humanidade, impactos ambientais catastróficos, né? Destruir cidades, provocar a morte de muitas pessoas ou de seres vivos. Esses fenômenos não podem ser evitados. Por isso, estudá-los é muito importante. Assim, porque quando nós estudamos, nós temos como prevenir, né? Saber fazer a prevenção. No caso aí é saber que vai acontecer um impacto desses para poder avisar a população, né? Visando fazer o quê? Minimizar os impactos, né? E a perda de vidas e de espécies enfim. Os vulcões, eles vão surgir em regiões próximas aos limites, como eu já falei, das placas. Podem se localizar na superfície terrestre ou no fundo dos mares. A erupção vulcânica envolve a liberação do magma e de outros materiais em rochas, como rochas e gases. Lembrando aí essa rocha derretida que está lá abaixo da crosta terrestre, né? No manto. A lava destrói o que estiver em seu caminho, alterando paisagens. Após o resfriamento e a solidificação, né? Primeiro ela é resfriada, solidifica, torna-se rocha novamente e com o passar do tempo forma solos férteis e ricos em minerais. Provavelmente, né, um dos fatores que faz com que a população humana esteja nessas regiões justamente seria essa formação aí de solos muito férteis, né, no entorno dos vulcões aí. Embora ocorra em muitos locais, a maioria dos terremotos e erupções vulcânicas acontece nos mares do Oceano Pacífico, em uma faixa onde há uma intensa atividade sísmica, tremores, tá? Palavra sísmica, e vulcânica. Por essa característica, tal faixa é conhecida como círculo de fogo. Esse círculo de fogo, ele vai ficar mais ou menos nessa região onde vocês estão vendo aí no mapa, tá? Essa área em torno aí que é o vermelho. Essa região aí é o círculo de fogo, tá? Então, ela ocorre muitos, como eu falei, pode ocorrer em vários locais, mas esse especificamente é um local conhecido como Círculo de Fogo, porque o número de erupções vulcânicas, terremotos e maremotos ocorre com maior frequência nessa região. Certo? No mapa vocês também têm ali mostrando onde fica exatamente na página 24 o mapa mostrando onde fica esse círculo de fogo. Então fica no Oceano Pacífico, né?
nessa região toda aí que vocês podem conferir. O Círculo de Fogo, ele abrange uma área mais ou menos de 40 mil quilômetros de extensão da zona do Pacífico, de grande instabilidade sísmica, né? Grande instabilidade geológica. 90% dos abalos sísmicos ocorrem nessa região. 90% do planeta ocorre nessa região. 50% dos vulcões existem nessa região também, tá? Maior número de encontros de placas tectônicas também é aí. A área mais povoada da Terra também fica aí, né? O tsunami de 2004, na Tailândia, Indonésia, que todo mundo acompanhou pelas TVs, né? Nessa região aí, né? Graças aos estudos científicos, hoje é possível mapear e elencar as zonas de maior risco, né? Até para fazer uma prevenção aí de catástrofes futuras, né? Evitar que aconteça, não tem como, mas tem como avisar a população que isso está acontecendo e tirar a população o quanto antes dessas regiões, tá? Então, essa região aí se chama Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Os vulcões são aberturas da crosta terrestre que surgem, na maioria das vezes, em regiões de limite entre as placas tectônicas, como a gente já falou. Podem estar localizados na superfície terrestre, mas também podem ser submarinos. No interior da Terra contém o magma em temperaturas elevadas, acima de 1000 graus Celsius, que é a rocha derretida, esse magma, né? Quando o magma atinge a superfície, passa a ser chamado de lava. A erupção de um vulcão envolve a liberação de lava e outros materiais, como rochas e gases, para fora da crosta terrestre. O tipo de erupção varia de acordo com a composição química do magma, a temperatura, os gases, as condições ambientais, quando ocorrem no fundo dos oceanos, eles podem ocasionar a formação aí dos tsunamis. Quais seriam as consequências de uma erupção vulcânica? Todo mundo já deve saber. As nuvens de gases são liberadas pelos vulcões, podem ser muito densas, a ponto de impedir a passagem dos raios solares, reduzindo a temperatura e alterando o clima da região. Também podem atrapalhar o tráfego aéreo. Além disso, esses gases são tóxicos, podendo causar danos para os seres vivos. Então, a erupção vulcânica aí, ela pode causar problemas irreversíveis, inclusive. E aqui mostrando, né, uma estrutura vulcânica, a lava destrói o que estiver no seu caminho, alterando as paisagens. Quando se resfria, se solidifica, forma aglomerados de rochas que, ao se decomporem, originam os solos muito férteis e ricos em minerais. E aí mostrando aí, né, um vulcão, o movimento ali das setas está indicando, né, o movimento de placas tectônicas, e essas placas, ao se movimentarem, fazem com que o magma seja expelido aí, né, pela chaminé lá central, fazendo a ocorrência aí da erupção vulcânica. Os terremotos e tsunamis ou abalos sísmicos ocorrem com um choque entre essas placas tectônicas, né? O que gera tremores no solo. O hipocentro, o foco do terremoto, né? É o ponto onde ele se origina, é o hipocentro, né? Já o epicentro, local na superfície da crosta terrestre, onde é sentido com maior intensidade. Então, o hipocentro é o ponto onde aconteceu é o foco, né? O ponto onde se originou esse terremoto. O epicentro é onde a gente sente a maior intensidade desse terremoto. Quando acontece no fundo do oceano, os terremotos são chamados de maremotos e podem causar os tsunamis, que são ondas gigantes, como a gente já falou anteriormente. E aí mostrando como que acontece, né? Ali o hipocentro, que é o local onde aconteceu, o epicentro onde é sentido, lá em cima, né? Na crosta terrestre já. E as ondas sísmicas seria a movimentação ali, onde está se sentindo, né? Esse terremoto, esse tremor no caso, né? Onde se sente com maior intensidade o epicentro. As atividades humanas e os impactos ambientais. Algumas atividades antrópicas, humanas, afetam negativamente o ambiente e causam graves impactos aos ecossistemas, ocasionando perda de habitats das espécies e até mesmo a extinção delas,
Outros impactos são o desmatamento ou a fragmentação das florestas, a poluição do ar, da água e do solo, as queimadas, a introdução de espécies exóticas e invasoras e a exploração de espécies silvestres. Então, esses aí seriam a ação humana, né? Então, a ação humana aí também tem um grande agravamento aí nos impactos ambientais. E aí, mostrando a ação humana, né? Um desmatamento na Amazônia, aquela primeira imagem ali, que esse ano foi um dos piores, né? Sem controle, sem fiscalização, então está acontecendo. E ali o lixão, ele representa para nós o que não poderia mais existir, até porque já existe aí um protocolo para acabar com os lixões, né? Já era para ter terminado, inclusive, né, com eles, e aí fazer construção de aterros sanitários, né? Mas muitas populações ainda usam ou recolher o lixo da população e colocar aí em outros locais, em terrenos baldios, né, para poder... E aí, o que esse lixão causa? A poluição do ar, a poluição do solo e a poluição da água, que é o lençol freático, né? Só um lixão pode fazer isso. Só, né? Nem seria só. Terrível isso, né? As queimadas, ação humana aí também, né? Desmatamento para construção de... Queimadas para construção aí de pastagens, para gado e tudo mais. A introdução de espécie exótica, que é o caso do caramujo africano, né, causador de doença aí, não tem nenhuma espécie que se alimenta dele, a gente já inclusive falou dele em sala de aula, né, então ele acaba sendo uma praga onde ele se estabelece, porque ele não participa de cadeia alimentar nenhuma, naturalmente, né. E aqui, a exploração dos recursos naturais seria uma jazida aí, né, e o tráfico de animais, né, os animais ali presos em gaiola, né, e aí nós sabemos que que tem várias pessoas, né, várias traficantes, podemos dizer assim, né, que usam esses animais, levam de um país para o outro, vendem, né, e eles vão em gaiolas, né, passando mal, passando fome, muitos chegam mortos, e isso é ação humana, né, ou, entre aspas, né, ação humana, ação desumana, podemos dizer assim, né. Pessoal, é isso, tá? Então esse aí seria um resumo da nossa aula de hoje. Tá? Então, continuamos então no Clip School. Beijo.